Olá! Que bom que estamos aqui para mais um guia de estudos visual. Hoje a gente vai explorar juntos um mundo pequenininho, mas olha, fascinante, dos insetos. Então, qual é a nossa programação de hoje? Primeiro, a gente vai conhecer alguns insetos. Depois, vamos praticar um pouquinho de gramática para fazer perguntas. Em seguida, vamos ver uma transformação incrível, o ciclo de vida da borboleta. E, para finalizar, vamos entender o papel dos insetos no nosso mundo, tanto o lado bom quanto o lado que exige cuidado. Tudo pronto? Então, bora começar com a nossa primeira parte e descobrir o nome de alguns insetos bem comuns. A aventura vai começar. Olha só o nosso primeiro inseto. São as formigas. Em inglês, a gente diz ants. Vamos repetir juntos? Ants. Isso. E uma curiosidade, elas são super fortes, sabiam? Conseguem carregar coisas muito mais pesadas que elas. Incrível, né? Seguindo em frente, temos esses insetos super importantes aqui, as abelhas, em inglês bees. Elas têm um trabalho fundamental na natureza, a polinização. A gente já vai falar mais sobre isso. Ah, e essas aqui todo mundo conhece, né? As borboletas, que em inglês chamamos de butterflies. Elas são famosas por suas cores e pela transformação incrível pela qual passam. E olha que fofura esse inseto vermelhinho de pintinhas. É a joaninha, ou ladybug em inglês. Muita gente acredita que elas dão sorte. Essas aqui a gente vê em todo lugar, né? São as moscas, ou flies. Às vezes elas são meio chatas, mas também têm uma função importante na natureza, ajudando a limpar o ambiente. Sabe aquele barulhinho que a gente escuta à noite, principalmente no verão? Geralmente é por causa deles, os grilos. Em inglês, o nome deles é crickets. E para fechar essa primeira parte, temos os mosquitos, ou mosquitoes. Com eles a gente precisa ter um certo cuidado, e mais para frente vamos entender o porquê. Muito bem, agora que já aprendemos o nome de vários insetos, que tal usar esses nomes para montar umas perguntas em inglês? Olha só essa pergunta na tela. Se a gente quiser saber se as borboletas têm asas, por exemplo, a gente pergunta assim: Do they have wings? A estrutura é bem simples, né? Começa com do, depois o sujeito, they, e o verbo have. E para responder que sim, é mais fácil ainda. É só dizer Yes, they do. Pronto, simples assim. Vamos ver outro exemplo para fixar bem? Ok, agora pensando nas formigas. A gente sabe que as abelhas fazem mel, mas e as formigas? Será que elas fazem? A pergunta em inglês fica assim: Do ants make honey? E a resposta para essa pergunta é não, né? Então a gente diz No, they don't. Esse don't é só a junção de do com not, super comum de usar no dia a dia. Mandaram bem. Agora, a gente vai ver uma das coisas mais incríveis da natureza. É um processo de transformação, o ciclo de vida da borboleta. Olha que legal esse esquema com as 4 fases. Tudo começa com o ovinho, o egg. Desse ovo sai a lagarta, que em inglês é caterpillar. Depois que come bastante, ela vira uma crisálida, a chrysalis. E lá de dentro, o que acontece? Sai uma linda butterfly, a borboleta. Bom, a gente viu de perto a vida da borboleta, né? Agora vamos dar um passo para trás e entender por que os insetos, no geral, são tão importantes para o nosso planeta. Uma palavra muito importante que a gente precisa conhecer é essa aqui, pollination, ou polinização. Sabe quando as abelhas e outros insetos visitam as flores? Então, fazendo isso, eles ajudam as plantas a produzir frutas e sementes. Sem eles, muitas das comidas que a gente gosta nem existiriam. E não é só isso, os insetos fazem muito mais. Como a gente pode ver aqui, eles fazem a polinização, eles ajudam a decompor a matéria orgânica, tipo uma equipe de limpeza da natureza, sabe? E ainda por cima servem de comida para muitos outros animais. Eles são a base de muita coisa. Agora, vamos falar de um assunto bem sério. A gente viu que os insetos são importantes, mas alguns deles podem transmitir doenças. E é fundamental saber como se proteger. Existe um mosquito específico que a gente precisa ficar de olho. É o Aedes aegypti. O nome é complicado, mas o importante é saber que ele pode transmitir a dengue. Mas olha, a parte boa é que tem como lutar contra esse mosquito. O segredo é não deixar ele nascer. E como a gente faz isso? A coisa mais importante de todas é não deixar a água parada. Qualquer potinho, pneu velho, garrafa, tudo que acumula água pode virar um criadouro. Por isso, tampar caixas d'água e limpar piscinas ajuda muito. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Entender o mundo dos insetos nos ajuda a cuidar melhor da nossa saúde e também do nosso planeta. Então a pergunta que fica é:
Qual coisinha, por menor que seja, podemos fazer hoje para ajudar os insetos que nos ajudam e, ao mesmo tempo, combater aqueles que podem nos fazer mal?